Fala, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, onde a gente traz muita informação de qualidade, saúde, performance, como envelhecer bem, E hoje, o tema de hoje, eu sei que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas e eu tenho total humildade de me colocar junto desse grupo. Tá? Também é o meu calcanhar de Aquiles. O que é o calcanhar de Aquiles? É onde pega, que é o famoso açúcar, gente. O que o açúcar faz no nosso corpo e o que ele deixa de fazer quando a gente para de comer, quando a gente diminui a ingestão de açúcar, gente. Então, se você é aquela pessoa formiga que gosta de doce, assim como eu, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou trazer muita informação para vocês, Tanto do que o açúcar faz prejudicial para a nossa saúde, tanto dos benefícios que ele traz quando você diminui a sua ingestão, tá bom? Então, mas antes, lembra, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte, Deixa, tem um botãozinho novo lá de hypar, o nosso vídeo, onde você dá uma nota para o nosso vídeo. Tudo isso nos ajuda a entender que o nosso canal é relevante dentro do YouTube, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Hoje o tema é açúcar. Então, gente, para começar, eu quero começar esse vídeo de uma forma mais filosófica, com o seguinte pensamento. Nós temos que ressignificar a nossa relação com a comida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que eu vou dizer aqui para vocês nesse vídeo, eu vivo, já vivi e vivo tudo o que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então, eu sou a prova viva de tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, eu vou misturar muito ciência com a parte, com os meus testemunhos aqui, porque realmente o açúcar é algo que é um grande problema na minha vida, O açúcar, praticamente, você gostar de comer doce, ele chega a ser comparado a alguns estudos como um vício mesmo, um vício, Então não chega a ser um vício de uma forma teórica, médica, porque ele não gera abstinência, Então a abstinência, você é o quê? É quando você vê, por exemplo, um usuário de droga, quando ele deixa de usar a droga, ele passa por um período de abstinência, O açúcar, se você reduzir, é lógico, às vezes você vai passar um pouquinho mal, vai ficar com o humor alterado, mas não chega a ser uma abstinência de fato, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque o açúcar, gente, ele é um dos alimentos mais inflamatórios que existem. Tá? Então, eu tô falando do doce, tá? Do doce, o açúcar mesmo, o açúcar doce, tá? Olha só o que o açúcar faz no nosso corpo. Então, só que não adianta falar as coisas ruins, porque às vezes a gente sabe das coisas ruins e mesmo assim a gente continua fazendo. Então, eu vou começar falando as coisas ruins, mas depois eu vou falar sobre as coisas boas que acontecem quando você elimina, diminui o açúcar da sua vida. Então, coisas que o açúcar causa no nosso corpo. Aumento do risco cardiovascular. O que aumenta o risco cardiovascular, gente? Infarto, AVC. Então, o consumo exagerado de açúcar, ele aumenta risco cardiovascular. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês são de acordo com os estudos, tá bom? O açúcar, ele altera o fluxo sanguíneo, o que chega de sangue em determinados tecidos. E um desses é o pênis nos homens. E ele pode ser uma das causas de disfunção erétil. Quando você pega o indivíduo, por exemplo, vamos pegar uma pessoa com diabetes, É lógico que a diabetes é uma doença muito mais complexa, Tem as neuropatias, tudo, mas assim, um dos sintomas, que o paciente diabético ele pode ter, é disfunção erétil, Por quê? Porque altera, o fluxo sanguíneo na região do pênis. Isso muda o desempenho sexual, nos homens e nas mulheres. Nas mulheres isso altera o pH vaginal.
Olha isso, gente, também pode levar, por exemplo, a aumentar risco de infecções, né, dentro dos órgãos sexuais das mulheres. Então, nós estamos falando de algo forte, gente, algo inflamatório, né? Além disso, o consumo exagerado de açúcar, ele aumenta dores articulares, né? Aumenta o risco de artrite, né? Os nossos amigos, né, reumatologistas sabem muito bem disso, tá? Outras causas, o açúcar é uma das principais causas, né? Quando a gente fala de açúcar, vamos pensar na diabetes, né? Um indivíduo que não consegue controlar os níveis de açúcar no sangue, né? É uma das principais causas de insuficiência renal. Olha isso, gente, né? Envelhecimento precoce por causa da inflamação, do estresse oxidativo, né? Então tudo isso é gerado, né, por esse consumo desequilibrado de açúcar, né? E a gente começa a entender o grande problema da diabetes, né? Porque a diabetes, o paciente ele tem dificuldade de tirar aquele açúcar do sangue. Então aquele açúcar no sangue, ele vai inflamando, ele vai oxidando, ele vai potencializando todas essas doenças aqui que eu comentei com vocês, tá bom? Ah, Thiago, mas eu como um docinho só de vez em quando, tal. Gente, tudo bem, equilíbrio, é isso que eu falei no começo do vídeo, a gente precisa ressignificar nossa relação com a comida. Aqui eu tô trazendo já os casos mais graves, o que pode levar, né? Não que todo mundo vai ter isso aqui, mas o que pode acontecer e que os estudos relacionam, tá bom? Então, gente, o que acontece? Uma das orientações que a gente passa para os nossos pacientes, né? Olha só, você está num processo de emagrecimento, você quer melhorar a qualidade de vida, melhorar a sua saúde, a gente precisa reduzir açúcar e os ultraprocessados. Tiago, o que são alimentos ultraprocessados? Só para a gente abrir um parênteses aqui, tá? Porque o nosso tema central hoje é o açúcar. Alimentos ultraprocessados são alimentos onde existem aditivos sintéticos. Então, o que a indústria coloca nos alimentos ultraprocessados? Corantes, conservantes, aromatizantes, espessantes, né? E tudo isso são agentes químicos, né, que acabam interferindo na nossa saúde, que acabam aumentando inflamação, assim como o açúcar, né? Então, vou citar aqui alguns alimentos ultraprocessados. Vê se você se encaixa no perfil de pessoas que se alimentam de alimentos ultraprocessados, né? Então, refrigerante, salgadinho de pacote, biscoito, né? Sorvete, então tudo, salsicha, nuggets, refeições congeladas, né? Então, gente, você se enquadra dentro dessa tabelinha aqui que eu trouxe de alimentos ultraprocessados? Então, isso aqui pode estar afetando a sua saúde, tá? Então, a gente sempre vai recomendar, como médico, né, uma redução na ingestão desses alimentos ultraprocessados, se você estiver interessado, né, em saúde e envelhecimento saudável, tá bom? Aí, gente, beleza, Thiago. Você já falou um monte de coisa sobre o açúcar, que ele causa inflamação, que ele pode dar problema nos rins, nas articulações, né? Aumenta risco cardiovascular, tá? E aí, como que a gente faz para diminuir o açúcar, a ingestão do açúcar, né? E quais são os benefícios dessa diminuição? Então vamos lá, gente. Dieta low carb. Todo mundo já ouviu falar de dieta low carb, né? Dieta low carb é uma dieta baixa, né, em farinha, em amidos, né? Então tudo que tenha carboidrato, tá bom? A dieta low carb, ela é muito interessante, né, para a gente adotar, principalmente para um indivíduo que está querendo emagrecer e que já é pré-diabético, por exemplo, tá? E a gente pode aliar isso ao jejum. Já vamos falar sobre o jejum, tá bom? Então, a dieta low carb, ela é interessante, por quê? Porque à medida que a gente tira o açúcar, olha que interessante, gente. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o açúcar, ele é como se fosse um vício, né? E por que acontece isso? Uma das sensações que nós temos quando a gente coloca o açúcar na boca é que as nossas papilas gustativas, né, elas pegam aquele açúcar e na hora existe uma grande síntese de dopamina, tá? De dopamina. Quando você corta o açúcar, você para de comer doce, as suas papilas digestivas, né, gustatórias, elas ficam mais sensíveis.
Então, durante um tempo, é difícil você ficar sem açúcar. Quem aqui já tentou tirar o açúcar do café? Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, até eu conseguir tomar o café sem açúcar. Só que depois que você começa a tomar sem açúcar, você não consegue voltar atrás. Quando por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu tomo um café com açúcar, né? Quando você bota na boca, você já sente que fala assim, nossa, você nem sente o café, você sente só o açúcar. O açúcar ele domina, né? Então ele tem um sabor muito forte, ele domina. Quando você para de tomar, né? Você para de ingerir, né? O açúcar, desculpa, né? O que acontece? Essas suas papilas gustativas elas ficam mais sensíveis. Então alguns alimentos que às vezes você achava que nem eram tão gostosos assim, que não tinha tanto sabor, acabam tendo mais sabor, acabam ficando mais gostosos, né? Então eu sou uma pessoa que eu sou adepto ao jejum. Já fiz jejuns, né, de intermitente, jejuns de dias, né, jejuns mais prolongados. Então o que acontece? O que a gente observa em jejuns prolongados? Né? Que existe uma alteração no nosso paladar. Né? Então quando você toma, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem forte, limão, por exemplo. Quando você está num jejum prolongado e você espreme um limão numa água com gás, por exemplo, você sente a frutose, né, do limão, né? Você sente que ele fica até docinho. Olha isso, gente, nós estamos falando de algo que é azedo, né? O que tem um gosto azedo. Vamos dar um outro exemplo. Frutas, né? Então você pega uma maçã, uma banana, né, que num outro momento você não acharia não acharia que tem um gosto doce. Mas quando você tira o açúcar, aqueles alimentos que até então tinham um sabor não tão gostoso, eles acabam ficando até mais saborosos, né? Eu senti isso muito quando eu fiquei um tempo de jejum sem comer açúcar e um dia eu fui comer uma uva. Gente, parecia um chocolate aquela uva lá. O gosto que eu senti na boca, né, parecia o gosto de um chocolate, a mesma sensação de um chocolate. E por que eu estou falando isso? Porque tudo é adaptação, tudo é questão de mudança, é ressignificar a nossa relação com a comida, tá? E quando a gente fala de jejum e a gente corta o açúcar, né? No primeiro dia, segundo dia, vamos dizer assim, são os dias mais difíceis, são os piores dias, que é onde o seu corpo vai sentir aquela falta do açúcar. É onde você pode ter sintomas como irritabilidade, cansaço, estresse, dor de cabeça, né? Então muitas pessoas falam assim, eu não gosto de fazer jejum, porque eu fico irritada. Se eu fico 2 horas sem comer, eu já fico irritada, estressada. Sim, gente, esse é um tempo, é como se o corpo estivesse se detoxicando, né? É uma fase de adaptação. E ela é temporária essa fase. Quando a gente para de comer carboidrato, diminui muito a redução do carboidrato na dieta, né? Massas, né? E os doces principalmente. O que acontece? O nosso estoque energético, a princípio, é o glicogênio, que você tem no músculo e no fígado. No músculo é pouco, a maior reserva é no fígado. Essa reserva dura em torno de 2-3 dias, que é o glicogênio que vem do carboidrato, ele fica no fígado. Então, quando você para de comer carboidrato, o seu corpo ele começa a utilizar no primeiro momento esse glicogênio que está armazenado no fígado para a produção de energia, tá bom? Só que ele acaba, 2-3 dias ele vai acabando. É onde as pessoas têm aqueles sintomas que eu te falei aqui agora, irritabilidade, dor de cabeça, né, passar mal, sonolência, né? Mas depois de um certo período, que geralmente envolve aí de 2-3 dias, o seu corpo ele começa a ir atrás da gordura. Então, se você não está comendo carboidrato, seu corpo ele não vai morrer por causa disso. Ele vai precisar achar outro substrato energético. Ele vai atrás da gordura. Então, qual gordura? A gordura que você tem no seu corpo. Então, é como muitas pessoas dizem assim, que o jejum você troca o alimento externo pelo alimento interno, né? Então você começa a usar todos os estoques de gordura que você tem no seu corpo. E aí, o que acontece, né? Você começa a entrar num estado que a gente chama de cetose. E por que chama cetose? Porque a gordura, né, quando você quebra a gordura, você produz os corpos cetônicos. E os corpos cetônicos é que vão fazer o papel, né, da glicose
para a produção de energia. Então a energia vem dos corpos cetônicos, por isso que a gente chama de dieta cetogênica, por isso que a gente chama de estado de cetose. E quando a pessoa ela começa a iniciar esse estado de cetose, né, aí, o que é liberado, o produto, né, o resultado da quebra do corpo cetônico que produz energia, esse produto ele é uma substância anti-inflamatória. Diferente de quando você usa o açúcar, que produzem substâncias pró-inflamatórias, tá? E olha que interessante, as populações que mais têm longevidade, né, no planeta Terra são populações que são adeptas ao jejum intermitente. Então olha que importância de você produzir substâncias anti-inflamatórias, por exemplo, no seu cérebro. Tem diversos estudos mostrando relação de jejum intermitente diminuindo a incidência de Alzheimer, né, de demência. Então olha que interessante isso, gente. Então você entra num estado de cetose depois de 2 a 3 dias e aí as coisas começam a mudar. Você está produzindo substâncias anti-inflamatórias, ao contrário do açúcar. E aí você começa a ter mais energia, você começa a ter mais clareza mental, você começa a ter mais disposição. Depois de 2 semanas sem comer açúcar, né, você vai ter uma melhora ainda maior na sua energia, porque daí praticamente zerou, né, os estoques ali de glicogênio que você já tinha, né? Então, e isso, gente, essa diminuição da inflamação, ela ajuda em tudo, né? Não só na questão da demência que eu comentei aqui agora, mas vamos pegar um exemplo mais prático, né? Isso muda, isso altera as suas bactérias intestinais. Olha que interessante isso, gente. Então tem alguns estudos mostrando o jejum, né, intermitente melhorando a questão da imunidade. Olha isso, né? Algumas doenças, né, algumas dermatites, algumas doenças de pele que não melhoram com nada, né? Eu mesmo já sofri com isso, né? E aí olha que interessante, tomava remédio, passava corticoide, fazia um monte de coisa e não melhorava. E aí eu parei de comer açúcar. Gente, se eu contar parece brincadeira. 5 dias depois, zerado, sem usar nada. Então, às vezes, muitas coisas que a gente sente no nosso corpo, né, estão diretamente relacionadas com a nossa alimentação. E depois de 1 mês, né, 6 semanas sem açúcar, aí a gente melhora a nossa sensibilidade à insulina, né? A gente diminui a nossa resistência insulínica, que é um dos grandes problemas para a nossa saúde, né? O que é sensibilidade à insulina? A insulina é um hormônio que tira o açúcar do sangue e põe dentro da célula. Se você melhora a sensibilidade, você tira mais fácil o açúcar e põe dentro da célula. Se você tem menos açúcar no sangue, você diminui todas aquelas inflamações, todos aqueles problemas que eu disse no começo deste vídeo, tá? E aí, com isso, você melhora a sensibilidade insulínica. Sabe o que começa a acontecer com você? Uma das coisas que começa a melhorar na sua vida aí é diminuição da circunferência abdominal. A pessoa começa a perder aquela barriguinha dela que ela nunca conseguiu perder, né? Às vezes perde braço, perde perna, perde tudo, mas aquela barriguinha ela não consegue perder. Você pode ter certeza que essa barriguinha sua aí, ela está relacionada com resistência insulínica e que vai ajudar demais, né, a questão da diminuição, né, você parar aí de comer açúcar. Gente, fez sentido? Vocês entenderam tudo? Ficou alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Esse vídeo eu quis esmiuçar melhor a questão do açúcar, o que ele traz no nosso corpo, os benefícios e trazer uma estratégia para vocês, que é o jejum, né, e a dieta low carb, tá bom? Que são estratégias interessantes. Vai sofrer no começo? Vai sofrer, gente. Eu já parei várias vezes de fazer jejum só de açúcar, né? Ó, eu não vou comer açúcar. Os primeiros 2, 3, 4 dias são os piores, mas depois melhora, é temporário, acredita em mim, é temporário e com certeza aí vai trazer só benefícios para a sua saúde. Ah, Thiago, mas eu não vou parar de comer açúcar. Então reduz a quantidade, come em equilíbrio, moderação, né? O que não dá é para você todo dia jogar as suas frustrações, a sua ansiedade, a sua depressão, né, as suas angústias no doce, na comida, que é uma coisa que a gente vê muito, tá bom? Equilíbrio, gente, equilíbrio, e falo pela terceira vez nesse vídeo, vamos ressignificar a nossa relação com a comida. Beleza? Te espero no próximo vídeo.